Fosse ao vivo, meu Deus do céu. Presidente, como é que tá essa semana, presidente? Eu sei que você tá tenso, né? Não, semana concentração total, né? É um jogo, né? O tempo não para. Podia jogar para segunda-feira o jogo, talvez não tinha mais nada a ver com esse resultado do Galo aí, né? Mas vamos lá enfrentar lá o problema lá, ué. E, olha, vai ser um problemão. 2 problemas que a Inter terá pela frente. Eu vou dizer 3, presidente. Primeiro problema, reverter o placar. Segundo problema, 10 mil pagantes no Estádio Centenário em Caxias. Terceiro, frio pra caramba. 3 adversários que a Inter terá pela frente. O placar, a torcida e o frio. E o Heron, né? O atacante do Caxias. Que é o artilheiro do campeonato, mas que não pegou na bola aqui no Limeirão. O campeonato muito igual, né? Você vê que até o 10 deles aqui, o Peninha aí, né? O monstro também, né, Edmar? Lustosa, né? Agora ele quer ser chamado de Lustosa, presidente. Até perguntei pro Júnior, falei, mas esse aí parece que era o reserva. Não, é que ele joga junto com o 10, com o titular ele ainda joga junto. Então, o Galvão que volta. Não dá pra falar assim que vai ser uma tarefa muito fácil, né? Mas também você não ganha nada de véspera, né, Felipe? Né, Luciano? Então vamos lá, vamos enfrentar, é um jogo, né? É um jogo, já vi... Pra quem viu naquela Copa do Brasil o CRB ganhando do Palmeiras, dando um chute no gol, o Palmeiras dando 50. Santo André ganhando do Flamengo no Maracanã na Copa do Brasil. Futebol tudo é possível. O Paulista ganhando do Fluminense na Copa do Brasil. Presidente, nesses jogos decisivos você acaba aparecendo de uma forma interessante que todo mundo elogia. É aquela conversa final no vestiário. Você vai ter essa conversa com os jogadores? Ou já teve? Não sei. Não, a gente aparece sim. Não, é impressionante. Você vai estar junto lá. Ah, vai ser lá então? Não vai ser aqui antes da viagem. A conversa é um pouco antes do jogo, né? Para dar o último tempero lá, né? Pode ficar tranquilo. Mas eu sinto que dessa vez, eu acho que não será como aquela preleção de Piracicaba. Vai ser no mesmo antecipado, vai ser no mesmo... Mas eu acho que contra o 15 você tava com mais, assim, eu não vou dizer raiva, que é uma palavra muito feia, mais gana por conta dos 6 aqui. Eu acho que foi mais fácil inflamar os jogadores por conta do placar aqui do primeiro turno. Aquele resultado foi atípico, né, Edmar? Você vê, e eu tava muito pressionado porque a gente... De repente não disputou a Copa Paulista, né? Isso, também. E até você vê que deu até meio certo, né? Porque quem disputou a Copa Paulista acabou ficando fora. Até uma surpresa o Santo André ficar fora também, né? O próprio 15, né? Mas e você vê que a Ferroviária classifica, hein? Todo mundo dava ela como... Fora do páreo. Bem fora, né? Mas essa Série D é isso aí, né, Neymar? Você tá em todos os jogos aí, você tem visto aí. É muito atípico você tomar 6 gols. Mas muito atípico. Tá. Eu vou abrir para os meus companheiros também, mas você achou o resultado justo aqui no Limeirão? Olha, para aquelas 3 chances que a gente teve, né? Uma embaixo da linha, outra do Bruno Menezes em frente do gol e outra do Gonzalo, talvez pelo menos o empate. É o que a gente chegou a essa conclusão também aqui na segunda-feira, que o empate seria o resultado mais justo. Pelo menos. Porque o empate aqui vai para lá em aberto. Não tem que forçar a Inter a sair para o jogo. A Inter poderia fazer um jogo tranquila. Sabe, entrar tranquila em campo, sem se preocupar. Agora você tem a obrigação de ganhar. Eu gosto quando o time joga para ganhar do que para empatar. Claro que o empate é uma vantagem excepcional, mas eu falo dos tempos de Vasco, de Corinthians, eu sempre comento com meu pai. Quando um dos dois jogava pelo empate, o outro deitava e rolava, né, o adversário. Então eu acho que você entrando com a obrigação de vencer, talvez a Inter tenha uma postura interessante nesse jogo de Caxias. Eu acho que o Caxias vem na mesma postura, né? Até jogando com a torcida deles lá a favor, não sei se 10, 15 mil pessoas. Eles calculam 10 mil. E até vai ser um jogo assim, né? O jogador que quer almejar um voo na carreira, ele gosta desses jogos, né, Edmar? Jogo grande. O jogo que ele tem que entrar para decidir, para resolver, né? E nós também, né, cara? Nós vamos para lá... Com o intuito de estar presente mesmo, né, Edmar? Ai, tomara, viu? A gente vai estar lá, vamos torcer junto lá, né? Com certeza. Vamos lá, Luciano Trevisol, você que além de um grande comentarista representa a parte da torcida leonina, você vem das arquibancadas para brilhantar o nosso programa esportivo. Pois não, Luciano? Presidente, não é mera coincidência que a Inter apresenta um bom futebol e tem chances de gol quando o Bruno Menezes está em campo.
pelo trabalho da semana, você acredita que ele entra jogando? Porque se a Inter empatar 0-0 lá ou perder, a Inter vem sem a classificação de lá. A Inter vai ter que arriscar. Olha, eu tenho acompanhado os treinos aí, é uma chance grande dele entrar jogando, né? Eu também acho. É uma chance grande, só que nesses treinamentos como o de hoje, há uma mescla ali de titular, reserva, né? Até, por exemplo, hoje o Muriel não estava no time titular. Então, tem típica situação, Gustavinho hoje era titular. Eu imaginei que ele fosse colocar o Gustavinho. Por ser mais ofensivo. Eu pensei hoje no Gustavinho. Eu tava antecipando a matéria, porque a gente vai viajar, né, no sábado. Tava antecipando a matéria e eu achei que o Gustavinho pudesse Como até o Wesley pode começar. Que o Wesley entrou voltou, no segundo né? tempo, pode até começar. Sim. Porque o Silvano se machucou no treino de anteontem. De novo? Isso é uma... O presidente Mateuzinho caiu de produção. Que coisa, né? É difícil o presidente falar, né? Eu entendo, mas a gente chegou numa conclusão que ele deu uma caída de produção. Outros jogadores cresceram de produção. A gente vê o Balardim. O Balardim falou uma vez no jogo de sábado, tudo bem que não saiu o gol, porque ele não corta um cruzamento que vem da direita, mas é um jogador que assumiu o lugar do Franklin, que era titular absoluto, e deu conta do recado. O Balardim ele tem uma qualidade técnica, né? Muito boa, né? Você vê que ontem, você vê o passe do Mike lá no Palmeiras, o cara acha o Gustavo Gomes é típica, assim, né, das devidas proporções, um passe de Balardim, né? Sim. Então, assim, a qualidade técnica é violenta, né? Assim como o Jussani também tem uma qualidade de passe enorme, né? Agora, o lado de lá também tem qualidade, né? Não, tanto que o Jussani, eu vou te contar, hein? Ficou sem pai e sem mãe no corte que o Lustosa deu, né? Um zagueiro experiente como o Jussani, ele foi muito na louca, né? Tudo bem, méritos pro camisa 10. Tem a qualidade do jogador, que ameaça bater de curva e dar um corte. Acima da média. Acima da média. Por que o Golas adiantou daquele jeito? Ele tá vendo muito o Rogério Ceni nos tempos de São Paulo, de pênalti, né? Não sei se ele foi tentar fechar o ângulo, ele não né? acreditou na cavadinha do jogador, né? É que a qualidade do Peninha aí, né, Edmar, não dá pra menosprezar. Quem daria aquela cavadinha ali? O cara foi muito preciso, né? Não, e ainda ele Acho deu que não um é tapa, bem qualquer né? um, viu? Não, e ainda ele dá um tapa na bola, né? E a bola vai mansamente pro gol. Cara, a qualidade técnica é muito acima, acho, da média da divisão. Sem dúvida. Vamos lá, Felipe Ghiselini. Danilo, 3 de agosto, né? Daqui uns 3 meses já tem que começar a treinar pro Paulistão, né? A gente sabe que está numa situação que é até difícil falar alguma coisa de comissão técnica pro Paulistão, porque está num mata-mata, né? Seria até leviano perguntar isso para você com relação se o técnico vai ficar ou não, mas o presidente, a diretoria já tem que começar o planejamento para o Paulistão. Acho que vocês já começaram. Diretor de futebol, gerente de futebol, o que vocês pensam para o Paulistão? Na verdade a gente já teve essa conversa há pelo menos uma semana, né? Que um assunto vai cair no outro, né, Edmar? No conselho tem uma modificação do estatuto para a SAF. Depois no conselho vai ter aprovação para a SAF. Ontem eu já falei até com o Liminha sobre isso. Falei, cara, se for para a SAF, eu preciso ter um norte. Porque se eu começar a planejar e depois desplanejar, a gente cai no erro da ferroviária. Então isso aí é uma situação que eu tenho, assim, né, não cobrado ninguém. Porque se o conselho também achar por bem não fazer essa transição agora e a gente tocar o Paulistão do jeito que foi, para nós, provavelmente nós vamos ter um pouco mais de receita do que teve no ano passado, porque, conforme vocês já sabem, todo o programa fala a mesma coisa, o trabalhista acaba. Então, acaba com menos de 30% da cota. Então, assim, também quem vier pela SAF, né, tem um plano de investimento aí que pode ser assinado a qualquer momento, né, que é o MOL. Então, já está em andamento uma situação de planejamento, mas ao mesmo tempo eu continuo forte, né, Felipe? Enquanto não passar a SAF de papel passado, né, Edmar, é o Danilo que está lá. Ô Danilo, em cima disso, até você completa, Felipe, uma pessoa muito influente da Inter, mas muito influente na Inter. Tem o presidente, mas pessoas influentes também. Quem será esse cara? Pô? Pessoa influente na Internacional. Me passou o seguinte no fim de semana e cai dentro do que você está falando. Falou, a SAF vai ser só no ano que vem. Essa pessoa falou para mim, não vai ser agora.
falou, a Inter vai disputar o Paulistão sem SAF, vai ser pro ano que vem. Eu olhei, eu falei assim, comecei a ligar um pouco os pontos, olho pra cá, agora você fala isso, então eu acho que tem fundamento. É que acho que até tem uma convocação na reunião do Conselho aí para aprovação do balanço. Que é balanço do ano passado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, eu não sei o que vai ser mais tenebroso, o Vasco jogando esse balanço. Não tem. Ano que vem tá tranquilo. Não, tá tudo certo. Então, graças a Deus. Porque tem pessoas lá também amadurecidas, né? Sim, vão entender. Tem um monte de louco lá. Tá né? certo. Então, o que acontece? Depois, o Liminha tem que convocar uma próxima reunião para a mudança do estatuto. Depois, para aprovação da SAF. Então, não é uma coisa rápida. É um trâmite aí legal, né, Felipe? Que não é uma coisa que se resolva em 2 meses, por mais que eles corram. Isso. Então, se nós chegarmos no mês de outubro, achando que vai cair algum time do céu, a maioria dos jogadores já estão com pré-contrato com os times do Paulistão. Perfeito. Não pode então, a gente dormir. só está se mexendo agora, em agosto, setembro, já precisa estar mexendo com isso, né? Nossa, mas será que deu uma esfriada, não? Não, acho que essa palavra não é a certa. Não tem esfriada, os investidores estão muito empolgados aí. O pessoal veio para cá, né? Veio ontem, fizemos reunião aqui, Então. só que até o Liminha é um entusiasta disso, porém ele é uma pessoa centrada quanto ao assunto. Ninguém vai fazer nada atropelado. Obviamente, para o bem da Inter, aí, o investimento a gente está também tentando aumentar. Então, mas, por exemplo, sem SAF, é até um assunto bom. Dá para tocar o Paulistão tranquilo, não há esse desespero. Dá, né? Pior do que estava. É isso que eu tô falando. Acho que não tem como, né? Não tem como. Hoje, assim, no futebol, no campo, a gente não sabe o que vai acontecer, né, Edmar? Mas que seria uma situação mais calma para montar o time. Sim. Não estou eu entrando lá em outubro do jeito que eu entrei, sem ter uma pessoa no terceiro andar. O medo seria, por exemplo, a Inter ir mal no Paulistão, cair e o valor da Inter diminuir? Não. Esse seria um medo ou não? Não, porque conforme for andando os trâmites legais aí, eu acho que não teria mais volta. Até ontem eu estava falando com o Liminha. A Liminha falou, depois da assinatura do MOL, já que é um pré-contrato. Isso aí, explica o que seria o MOL. Seria já o plano de investimentos aí dos investidores na SAF, né? Que seria assim, é um pré-contrato já da SAF. Tendo isso, que assim, uma situação que também aprovaria no Conselho, com investimento alto, eu acho que qualquer conselheiro olhando vai saber que numa situação seguinte, você não chega de um dia para a noite aí alguém com esse plano para a Inter, né? É óbvio que a gente também quer ver se por exemplo, vamos falar uma tragédia. Começa o Paulistão, a Inter cai. Também tem que vai ser o pior Paulistão dos últimos anos. Será o Paulistão mais difícil dos últimos anos. Mas que com esses investidores juntos, talvez a gente se sinta mais seguro, né, Edmar? Você tem mais uma válvula de escape aqui, outra vez, não está sozinho lá. Mas esses investidores, eles poderiam ajudar a Internacional sem a SAF estar assinada? Com a assinatura desse pré-contrato, sim, né? Tá, mas tem que ter a assinatura do pré-contrato. Tem, né? Tem. Sem a assinatura do pré-contrato, eles não poderiam ajudar para depois, lá na frente, assumir a Inter. Seria uma situação de confiar, né? Agora, vamos dizer que eles começam a investir aí, daí em novembro eu bato o carro e morro. Pelo amor de Deus, você entendeu? Você vai viajar comigo, presidente. Não, você já pensou? Daí o cara tá na mão aí, como é que ele ficou? Você que vai dirigir no sábado, você tinha falado, mas pré-contrato é uma garantia, né? Não, já é. Daí você já vai lá, Guizeli. Deus o livre, ele vai ganhar. Não vai dirigir, não eu. Não, mas isso aí lembra a situação de trazer o Franco. Vai que um Fusca passa num final vermelho, alguma coisa assim. Ô, presidente, essa questão da SAF, eu acho que ela é importante para a Inter, mas no momento fica uma situação difícil para o presidente, porque conforme eu acabei de fazer a pergunta, logo tem que começar a treinar para o Paulistão. Tem que contratar um técnico, ou manter o que está aí. Tem que contratar um gerente de futebol, que é mais importante do que o técnico, que é quem vai montar a equipe. Como que fica essa situação agora da SAF?
O presidente contrata, o presidente ouve a SAF, vai assinar pré-contrato. É uma situação que está correndo contra o tempo, né, presidente? Com todo o respeito aí a opinião de vocês, né? Que eu respeito, você pode bater à vontade. O presidente é assim, por exemplo, no ar ele fala, eu vi que vocês falaram, você só fala abobrinha. Fora do ar, você quer me derrubar. Não, mas por exemplo, se eu tivesse lá, esquece o assunto SAF, vamos falar, mas eu continuo tendo confiança no Júnior Rocha. Não, eu sei disso, a gente está cansado de falar isso. Você fala, mas eu continuo tendo confiança. Adora o Júnior Rocha. Porque talvez na Série D, Felipe, eu não consegui atender todos os desejos dele. Como aqui antes do mata-mata, nós ficamos com 10, com proposta, atendemos tudo que ele queria. O time dele da Série B não liberou. Não liberou, ué. Tá. Então, assim... Tá, mas então em cima disso que o Felipe, ele tocou num assunto muito importante. Então, não importa na sua cabeça, tá? Eu sei que a SAF, se assinar, vai definir o seu conselho, sua diretoria, mas a permanência do Júnior Rocha está condicionada com a classificação da Inter em Caxias ou não tem nada a ver? Não. É o trabalho num todo que vocês vão analisar? Não é demagogia aqui, mas ele não vai ser avaliado em um jogo. Tá, eu acompanho os treinos lá, fora assim de âmbito de ficar julgando, mas é um cara assim que... É acima da média. Não, e é um cara centrado, e é um cara de trabalhos longos. Pô, 4 anos de Luverdense, 2 do Ipiranga, o ano inteirinho no Figueirense, só veio para cá por causa do menino dele pequeno. Então, assim, são situações que é exatamente o que eu pensava para a Inter. Não contratar um medalhão aí, fica 3 meses... Tá, compara ele com o Pintado, por favor. Acho que você trabalhou com os dois. Não. Compara. O que tem um de diferente do outro? O que um tem melhor do que o outro? Só para a torcida saber. Não posso comparar eu com meu pai, como engenheiro. Eu com meu pai. Você quer comparar eu com meu pai? Então compara também. Eu com meu pai? Fica ruim, não fica? É meu pai, eu. Pronto. Eu assim, a gente sempre respeita o mais velho. Sempre vai respeitar o mais velho em qualquer situação. Se chegar o seu pai aqui também, Titi, por mais que ele não saiba apertar o 2 vermelho... Sabe. Não, mas você vai respeitar ele. Como nós temos um respeito absurdo pelo Pintado, porém eu vejo o Júnior talvez mais modernizado. Pô, tá certo aí, tá vendo a comparação, mais moderno. Não, mas é assim... E o Pintado não ganha na ponta, você vê? Não, de coração, tô falando isso assim, é uma pessoa que vai lá, ele sabe fazer o trabalho do analista, ele sabe fazer o trabalho do fisiologista, ele tem o laptop dele lá, tá montando planilha com... Tá, hoje, se o presidente tivesse que definir, a palavra final é do presidente. Júnior Rocha é o técnico da Inter no Paulistão? Hoje, se tivesse que definir hoje. Por mim, sim. Eu calculo que será, viu? Eu acho que não. E acho que 2017... Por que a torcida não gosta dele? A maioria. Não vou dizer todos. Por quê? Edmar, eu acho que a torcida podia frequentar mais o estádio. Isso, é até bom. Fala aqui. Pra ver o nível. Como o Felipe fala pro olhar na bolota dos olhos. Olha na bolota dos olhos do torcedor e fala por que você acha que a torcida tem que olhar diferente pro Júnior Rocha? O Júnior é talvez uma das pessoas, porque a gente, como tem empresa, você sabe quem trabalha e quem não trabalha. Uma das pessoas que mais trabalham que eu já vi. Cedo ele está lá, depois de todas as vezes, ele janta no clube, não precisa, mas está lá. E ele está lá reunido com o analista, por exemplo, agora. É isso que te cativa. Eles estão estudando o time inteiro do Caxias em que lado que bate o pênalti. Você entendeu? Esse tipo de situação. Você não pode aqui menosprezar uma pessoa que está lá, vai ficar hoje lá até 8h30, 9 da noite. O presidente, eu gostei do que você falou. Até clareou um pouco a minha cabeça uma frase que você falou. Eu captei aqui, lembra da escola? Eu captei vossa mensagem, sabe o guru. Isso é bom. Você disse o seguinte: eu gosto do Júnior Rocha porque eu não atendi os pedidos dele. Ou seja, você está dizendo que se você tivesse conseguido atender os pedidos dele, hoje a Inter estaria num patamar muito melhor. Ele montaria um time muito mais forte do que esse que está aí. E com recursos, ou seja, com muito mais dinheiro para o Paulistão, você acredita que ele possa montar um grande time. É isso. Mas, Ademar, olha os trabalhos dele. Hoje,
o torcedor aí tem um celular, é só digitar o nome dele aí no Google, aí vai aparecer todos os trabalhos dele. São projetos longos de time que saiu C, B, namorou A, voltou B. E outra, né? Eu não preciso ficar falando aqui no ar, mas ele tem proposta para sair. Ele não falei sai, do ABC. Ele não sai. O ABC veio aqui e tentou tirar o Júnior, ele não saiu. Tem time que tá bem na Série C que tem o Júnior. Tá bem. Então, assim, e ele tem um compromisso comigo, porque o contrato dele não tem multa. Assim como não tem para mim. Não sabia disso, não. Então, assim, é um cara íntegro, honesto. E por mais que eu não tenha conseguido trazer o 10, o volante que ele pediu agora, que fomos, viajamos até o sul, lá atrás do cara. Mas o cara falou, cara, eu tô com a minha família aqui, eu tenho contrato agora até outubro, o que eu vou fazer lá? Não sei se mas... Não, então tá, você tá certo mesmo, filho pequeno, olha, você tá certo. Mas o que acontece? E ele não reclama. É o tipo de funcionário que tem aqui, ô Titi, a mesa aí, não funciona as coisas, mas ele entra embaixo, tenta consertar, isso aqui é o que ele aparenta para mim hoje. Ele não reclama, ele fala, não, nós vamos com o time que nós temos mesmo, eu tenho confiança nos atletas. Então ele é um cara assim, cara, que ele nunca reclamou nada comigo. Tá, os diretores têm a mesma opinião sua? Ah, com certeza, hein? Com certeza, viu? Quem tá ao seu lado? Tá vendo tudo isso também? Ademir Liminha Rigo. Sim. Com certeza, com certeza. Todo mundo gosta dele. Então, eu acho que, diante disso, Luciano Trevisol... Então, o que deu para entender que ele tá fazendo omelete com os ovos que tem. Aí o Soriano esteve aqui e falou que 12 jogadores, boa parte do elenco, sim, tem uma possibilidade grande de ficar pro Campeonato Paulista. Esses jogadores, com contratações, a Inter vai ter um time forte para pelo menos, sim, não passar susto. Porque a gente assustou com o número 12. Sim. 12 jogadores da atual Série D pro Paulistão? Que 12, na verdade, são 8. Hoje a gente consegue ter uma visão melhor com certeza. do fluxo financeiro do Paulistão. Eu segurei tanto dinheiro, Luciano, mas tanto dinheiro, que assim, no Limeirão onde trabalhava 12, trabalha 3. Hoje faz serviço de 12, mas que a gente puxa. Esse Paulistão vai ser mais tranquilo, financeiramente. Só que, cara, a Ferroviária não montou um time de 1 milhão e pouco lá? Pô, trouxe Tony Anderson. Não significa muita coisa. O que acontece é assim, Kennedy. Aí eu não vou falar da Ferroviária, assim, vou ficar falando o nome. Mas, do jeito que nós estamos hoje, o treinador, assim como o Pintado também, uma pessoa muito honesta, eu já me sinto mais seguro. Sim. Por exemplo, quem negociou comigo para vir aqui disputar a Série D não foi o empresário do treinador, foi o treinador direto que falou comigo. E eu nem sei se o Júnior tem empresário, mas o Júnior falou comigo direto e não tem assim, ele não se amarra a nenhum atleta que é algum conchavo com alguém. Isso eu já me sinto mais seguro. Pagar salários condizentes com o desempenho do atleta. Assim como nós pagamos com o Pintado. Sim. Foram salários condizentes aí, né? Que não tinha como fazer milagre também, né, Edmar? Eu confio muito nele. Muito mesmo. A torcida, assim, me desculpa, se ela quiser o Luxemburgo, se ela quiser outro nome, mas hoje o técnico do Paulistão... Antigamente, você sabia que foi feita uma proposta para o Luxemburgo, né? Eu lembro, quase sabia, bem. Né? Eu lembro. Muito obrigado, tá certo, mas não tem condição não. Quem que é Inter de Limeira, tá certo? Não vem não, o Luciano, tem cachino aí? Mas em relação a isso, o Campeonato Paulista é muito difícil mesmo. No ano anterior, quem colocaria que Ponte Preta e Novo Horizontino fosse rebaixado? E os dois mesma coisa de Ferroviária, né? Esse ano. Vai dificultando mais, porque quem assistiu ontem o jogo do Mirassol contra o Avaí. 2-2. Foi ontem ou foi anteontem? Foi anteontem. Pô, a hora que saiu o gol do Douglas, eu tenho o contato do Douglas ainda, né? Mandei uma mensagem no celular dele. A hora que eu fui apertar o botão, foi melhor esperar até o fim do jogo. Puta, e saiu aquele gol e eu voltei pra trás da mensagem, não mandei a mensagem. Ele fez o gol e falei, pô, era o gol da vitória, meu Deus do céu. Mas por quê? Mas o time do Mirassol, se esse time disputar o Paulistão, é um time que vai classificar para as quartas. E não é só o Mirassol. O Horizontino que lidera mesmo. E não é só o Mirassol. Tirando a Ponte Preta que tá brigando lá embaixo, Botafogo tá na parte de Guarani tá brigando por G4, no Horizontino tá no G4. Hoje, quem que a gente pensa? A gente tem Santo André, Portuguesa, Água Santa, Inter e Portuguesa. Esses 4 saem atrás dos demais. Coloca mais alguém aqui nessa lista de 4? Eu colocaria Ponte Preta.
Tudo bem, ponte, 5. E outra, o Água Santa, a gente tá falando do vice-campeão paulista. Mas que perdeu o Thiago Carpini. O cara da Rádio de Caxias falou: nunca mais o Thiago Carpini deixa a Juventude. Os caras amam ele lá. E o Água Santa, boa parte do elenco volta, estão emprestados. Estão estruturando o estádio. Faz um trabalho maravilhoso, sabe? Ele tem muitos ativos lá. Ele já tem algo que a gente podia ter daqui uns 3 ou 4 anos. Muito ativo, que está emprestado no Goiás. Está emprestado no Juventude e volta mesmo, porque o passe é nossa. E ele montou um belo time. É um clube novo, sem dívida. Próprio Mezenga, né? Lua. Tem premiação de campeonato paulista, de vice-campeonato paulista. Não tem dívida, é um clube novo, né? Não, ele tem uma gestão assim, não é um time com uma gestão amadora, é muito profissional, nós conhecemos eles, né? Assim, são pessoas íntegras também, tá? Apesar que tem um monte de abobrinha que nem eu falo dos outros aí, mas são pessoas íntegras que estão lá. Eu entendi esse recadinho. Que não tiram dinheiro do clube. Eles continuam investindo lá. Então são assim, eu acho que é um time que não cai, tá, Admar? Eu acho que o Água Santa não cai. Então tira e coloca a ponte. Então... assim, por o Água Santa ter nascido de um clube amador, era um clube amador, eu acho que o amor é diferente, né? Vem das raízes lá de trás, né? Vamos ver, né? Eu lembro do meu carro. Futebol é duro também. Quando tem aquele sorteio, que você já vê quem que você pega, quem não pega ali, ali já come você vai cair. E o presidente acha que o regulamento continua mesmo? Que havia, né, a notícia de que todos se enfrentariam em turno único, que seria maravilhoso. 15 rodadas, né? Talvez seria mais justo, né? Esse negócio de grupo é chato demais, pô. E dá. Mas você vê, desse jeito aí, você chega na última rodada, o Ituano, que era rebaixado, classificou. Foi para semifinal, né? Parece que o Reinaldo, ele gosta desse formato e já teve uma votação para mudar, porém já tinha os direitos de TV, tudo meio já encaminhado. No último sorteio do Paulistão teve essa votação anteriormente ao sorteio. Mas todos votaram para permanecer do mesmo jeito. Esse formato. Muito bem. O Caio está dizendo: o que a torcida leonina precisa para poder ver o Júnior Rocha como somente a diretoria aparentemente vê hoje? É uma pergunta. É aquilo que você respondeu. É o trabalho do dia a dia. Você respondeu. Foi exatamente naquela pergunta que eu fiz, Caio. Ele acabou respondendo, tá? E quando chega essa notícia, né? O Márcio Bigão passou aqui pra gente. Obrigado, viu, Márcio? E a gente checou aqui. Presidente Danilo. Quando eu comentei com ele sobre o Murilo, você disse que quase ele jogou na Internacional no Paulistão desse ano. O Murilo foi uma das indicações do Fabinho, né? Que trabalhou na base do Corinthians. Acho que tem assim, um olho do Murilo desde os seus 14, 15 anos ali. O Fabinho falava que ele era um zagueiro muito forte. Muito forte. E não à toa agora foi vendido por essa nota aí, né? Olha, que interessante, hein, presidente? Quase então o Murilo vestiu a camisa da Internacional. A gente viu o Raul Gustavo em 2020 com o Elano, quando ele veio, né, Luciano Trevisol, e infelizmente, na mesma semana ele se machuca e perde a irmã num acidente de carro, e aí ele não estreia pela Inter. Foi durante a pandemia, aí a Inter jogou contra o Oeste na Arena do Corinthians, depois enfrentou a Ferroviária no Morumbi, entrou depois o Troféu do Interior, encontrou com a Ferroviária em Araraquara, pegou o Guarani em Araraquara, e o Raul Gustavo não conseguiu estrear pela Internacional. Nesse aspecto, Danilo, eu acho que o Elano abriu muita porta para a Inter, né? Em razão do Paulistão de 2020, quando ele trouxe o Lucas Braga, aí o Lucas Braga volta para o Santos e entra na porta da frente. O próprio Ailton. O João Vitor, zagueiro. João Vitor, zagueiro, hoje vendido para o Benfica. O João Vitor faz um bom Paulistão para a Inter, faz um brasileiro para o Atlético Goianiense, né? Vem para o Corinthians. O João Vitor até em treino, você via que atleticamente o impulso é muito acima, Quem fez a base e foi lapidado até o fim nesses clubes grandes, subiu profissional, tá treinando com o Gil, tá treinando, sei lá, né, com o Gamarra, né? Como é que você vai falar com o cara desse? Já atinge um nível de acabamento que a gente não consegue. A gente tem que ser realista. Mas o Murilo ficou no nosso campograma aqui pro Paulistão um bom tempo, só que parece que ele daí ficou para jogar copinha. E a copinha já encerrava e o Paulista tinha começado. Entendi. Então daí não deu certo mais por conta disso. Mas
Se a gente aceitasse receber ele aqui, acho que no mês de fevereiro, assim, acho que é perigoso ele ter vindo. Que legal. O Rodrigo Santos aqui no YouTube, com certeza. Vamos com a faixa, eu achei legal, a Inter postou hoje o time da Inter entrando em campo contra o Caxias. Eu particularmente, eu estava tão focado no jogo que eu não vi essa faixa quando os jogadores acabaram entrando no jogo contra o Caxias. Jogo de ida do mata-mata, lembrando que a volta é no domingo, 3 da tarde, lá no Estádio Centenário, estaremos lá. Ao lado do William Henrique, ao lado também, vamos com a faixa então, ao lado também do Marco Benetton. O Leão diz não à violência contra a mulher. Aí a camisa que a Inter está, que é inclusive a que o presidente está usando. Fale um pouquinho dessa campanha, presidente, por gentileza. Inclusive, tá lá a Elza Tanque, né? Exatamente. A nossa saudosa Elza Tanque no começo da faixa, o nome dela sendo lembrado. Na verdade, essa faixa, ela tá pronta desde o jogo contra o Guarani, que nós não pudemos jogar em Limeira. Do 5-0. Aqui do armário, né? Quebraram o armário. Quebrou um armário lá em Sorocaba. Em março, parece que era o mês de conscientização da violência contra a mulher. E a nossa vice-prefeita, a Érica, filha da dona Elza. Sim. E eu conheci bem as duas, né, cara? Então, é uma situação assim, ela foi lá, foi uma conversa de 2 minutos, ela pediu pra gente entrar com a faixa, isso foi em março do jogo com o Guarani. Olha aí. Eu falei, você não precisa nem pedir, né? Você nem pedir, só me manda a faixa. No fim, a gente mudou para Sorocaba o jogo, acabou que não entramos com faixa nenhuma. E agora... Não entrou, a Inter entrou com faixa. Faixa de médico, depois do 5-0, parecia uma múmia, tudo machucada a Inter. E assim, né, se a gente pudesse entrar em todos os jogos com essa faixa, seria motivo de ser um prazer, aí, motivo de orgulho, né, cara? Legal, você tem a dúvida aí. Ô, presidente, aproveitando essa foto aí que tá a faixa, só o fato de ter pintado o Inter de branco lá, já teve uma grande mudança na questão visual do Limeirão. Melhor. Tem algum projeto para fazer uma pintura total no Limeirão pro Campeonato Paulista? Principalmente o Campeonato Paulista, né, que é visto pro mundo inteiro através do Premier, né? Cara, se você fosse me perguntar o que eu gostaria de fazer o ano que vem, era fazer o que o Ituano fez com as cadeiras lá, pegar... Maravilhoso. Ali, nesse trecho aí, a gente precisa de 4.000 cadeiras para ter 1.500 brancas e 2.500 pretas e ficar o resto da vida desenhado o Inter lá com cadeira, sabe? Eu orcei essas cadeiras aí. Vamos ver aí como é que vai ser o nosso ano que vem aí. Qualquer folga que tiver no orçamento, eu vou atrás dessas cadeiras aí. Olha que legal. E como a gente tá falando no intervalo, podia fazer setor de cadeiras descobertas, setor de cadeiras cobertas, cativas e geral, né, atrás dos gols, aumentar. Vai ficar bem legal. Torcida, né? Vai ficar bem legal. E vai ter o elevador panorâmico, hein? Os dois. Eu quero ver. Vamos pro TBT então? Vamos ouvir. Pra baixo, presidente. Não, eu tô normal. Normal, sempre né? tive. Não pode não. Não estamos aí, concentrado. Como diz o Everaldo Marques, enquanto tiver bambu tem flecha. Eu acho que você nunca vai para um lugar achando que você vai perder, ou você já vai derrotado por alguma coisa, né, Edmar? Eu acho que quando um médico vai fazer uma cirurgia no joelho, ele pensa, putz, acho que vai dar errado, o cara vai ficar paralítico. Só me faltava essa, né? Como eu acho que qualquer time que está jogando, ele pensa que vai ganhar mesmo. E nós vamos lá para jogar o jogo. Né? Eu perguntei para o Dr. Sérgio Tacha no final do jogo contra o Caxias se vai ter uma premiação extra. Porque lá em Piracicaba vocês levaram uma malinha 007 e o bicho, viu, Titi? Foi pago no vestiário ali, ó. A bufunfa rolou solta ali no vestiário do Barão. Até deixaram um pouquinho pro Gandula lá. E agora? Para Caxias, para dar uma motivada no elenco. Mas também não pode acostumar o elenco assim, viu, presidente? Porque eles perdem o primeiro jogo e depois o presidente vai encher a gente de dinheiro. Foi definido antes, né, uma premiação pela classificação que já foi paga. Logo depois a gente se reuniu e foi definida uma premiação por etapa, né? Sim. Então, que dá mais do que o bicho por vitória, entendeu? Então, é uma premiação boa, cada passada de fase. E se classificar é bem boa. Viu? Não, por exemplo, passou do Caxias. Quanto cada um embolsa, mais ou menos? Não precisa ser um valor exato. 5 mil reais? Eu não sei, né? Sabe, ô presidente, sai do seu bolso, presidente. Lógico que sabe. Depois da confusão, o roupeiro fica chateado que não recebeu igual, né? Mas o roupeiro antigamente era assim, né? Os jogadores ele recebe um, ué. Também. Recebe, ué. Recebe, pô. Os jogadores antigamente faziam uma caixinha. Não, o roupeiro acho que não tá no ratatá, não.
O roupeiro recebe, viu? Não tá no Ratatá. O Ratatá, acho que é coitado, né? A senhora da cozinha, né? Isso aí é legal. Que corta a grama. Esse é o Ratatá, né? Mas eu acho que eu tenho certeza que o roupeiro tá meio ali na foto junto. Imagina que os caras vão... E é para esses caras que esse dinheiro faz uma diferença assim, gritante, entendeu? Ele ganha um salário, outro salário. Eu tô tentando lembrar quem é que falou aqui no programa, se foi você ou se foi o Tarcha, que a CBF não tinha ainda nem pago a cota. Na verdade é assim, né? A Inter tem aquela dos 30%, né? Sim. Só que chegou aí para nós os recibos que a Inter não tinha direito a nada. Chegou o recibo escrito zero. Ó, presidente, então estava escrito assim, estava escrito assim, cota 100 mil, ISS 5%, 95. Total líquido, zero. Mas como assim? Mas o que é esse negócio de zero aqui? Aí a CBF estava se atentando a um processo de 2015 ou 2016 que naquela época teve uma recomendação aí a CBF, a Inter nem tinha divisão, que toda a cota da Inter ficasse retida. Daí o Dr. Rigo, nós fomos juntos na federação tentar esclarecer isso, mas nós não temos mais processo nenhum. Não, então vocês mandam o juiz desse processo comunicar à CBF de que não é mais devido esse bloqueio. Só que isso demorou seus 2 meses, né, Edmar? Então... E graças a Deus teve essa ajuda do Rigo aí. Mas resolveu? Daí resolveu. Daí depois do jogo com a Patrocinense, de repente caiu a conta. Que era os quase 300 pau, né? Você tá brincando? Bom, então recebeu. Agora recebeu. Mas nós recebemos depois de todo mundo, né? Depois de todo mundo. Quer dizer, você eu poderia tava até com medo de não receber os reembolsos, não receber nada. Porque, você poderia ter reforçado o time? Se chega antes. Então, foi isso, a gente até conversou isso aí em diretoria. Nós não podemos contar com o dinheiro da CBF, porque ele não está vindo. Presidente do céu, tá brincando que aconteceu isso? Não, é sério. É sério. Eu até consultei depois alguns clubes aí, né? Liguei para o presidente de alguns clubes. Vocês já receberam? Não, a minha segunda está atrasada, mas tu já recebeu a primeira? Não tem nenhuma. Quer dizer, nós não tivemos uma igualdade nessa situação. Para poder planejar, né? E o presidente, o transporte, a estadia em hotéis está sendo paga pela... Isso é a CBF, né? Tem um número limitado aí. 28 ou menos? Hoje estão 26, né? Passagens, né? 26. Mais hotel. O hotel, refeição, né? São 4 refeições por viagem, né? Você tem direito. Isso aí eu vou falar assim para vocês, nós não podemos reclamar de nada disso. De nada. Os hotéis são assim, maravilhosos. E eles que definem? Eles definem, né? Que acho que tem a negociação deles. Por exemplo, aqui em Limeira a gente se concentrava naquele hotel do lado do Rio dos Pampas. Nós passamos a voltar para o Limeira Suítes porque aquele fechou com todos os clubes da Série D. Por exemplo, o hotel de Cascavel, maravilhoso. Eu esqueci o nome, né? Mas maravilhoso, assim. Eu estava até com o meu menino. Meu menino tá ali, sabe? De sala de jogos, sala para aqui. Que bacana. Um hotel, assim, não vou falar que é um resort, né? Mas é um hotel que não deixa a desejar para nenhum hotel. Imagina a Série C, né? Se na D já tá tendo isso, imagina em Série C. 6 jogos pro acesso, presidente. Acho que nunca a Inter esteve tão perto, né? Que agora vai afunilando, né? Assim como o Independente aí vai afunilando. E os times também são mais gabaritados. Vai ficando os melhores, né? Tanto na divisão da Inter quanto da do Independente. Mas eu concordo que você falou aqui no programa que a Inter passando do Caxias, ela tem uma enorme possibilidade de passar de Vitória e Ceilândia. Teoricamente, é um jogo mais fácil. Né? Aí a Inter vai estar a um mata-mata. Teve uma rádio de Caxias que me entrevistou antes do jogo. Aí eles comentaram, esse mata-mata podia ser na semi, não? Podia. Eu falei, você não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, viu? Porque, assim, não menosprezando ninguém, né? Mas, assim, vamos pegar sei lá, né, Edmar, Nacional do Amazonas, sim, né? Não é o Caxias, né? Caxias vice-campeão gaúcho. Não, pelo amor de Deus. Você falou a respeito dos valores que serão maiores para o Paulistão do ano que vem. Já está definida a transmissão? Quem é que vai gerir? Se vai ser realmente a Globo? Parece que tem mais um ano, né? Parece que tem mais um ano no mesmo molde desse. É o mesmo, é igual esse. Mas depois abre para os streaming, aí eu acho que vai mudar bem, hein? Vai melhorar? Com certeza. Financeiramente? Acho com certeza, viu? Mas aí a Inter vai poder negociar o jogo dela?
Edmar, eu acho que é por grupo, né? Acho que são negociações como eles estão fazendo agora na Libra aí, né? Que Sim. até conversando com o presidente Novo Horizontino e falou, cara, são negociações com valores muito mais convidativos. Então, né? esse negócio da Libra aí, você acha que vira? Acho que já tá virando. Porque né? todos os clubes quase estão aderindo à Libra. Já tá virando, né, Edmar? Mas aí enfraquece demais a CBF. Assim, cara, eu não sou do cara que vai cuspir no prato que tá comendo, né? Por isso que eu falei pra você aqui desde o começo, assim, quando a gente reclama de arbitragem na Série D, a gente tem que entender o lado da CBF, né? Você quer trazer um Rafael Claus para me apitar aqui a Série D, é outro custo, né? O jogo contra o Cascavel mesmo, tá? Descer ali na cativa, muito torcedor, pô, juiz aí, pelo amor de Deus, cara, é o que tem, meu. É o que tem, cara. O cara é capacitado também, mas não é o cara, né? Não tava aqui, né, Neymar? É a proporção da divisão com a qualidade da arbitragem. Ô Danilo, você deixou claro aqui que o Júnior Rocha, tanto você quanto a diretoria, até gostaria dele no Paulistão, né? E o Soriano, o gerente de futebol, quem ajuda a montar a equipe, aquele que tem abertura nas outras equipes, que é um cargo importante, né? O que você acha do Soriano? Continua, não continua? Depende da SAF? Eu acho que essa pergunta, com certeza, tem uma resposta que depende da SAF. Essa pergunta, essa conversa nós já tivemos. O que aconteceu que Se não tiver a SAF? Aí ele fica. Agora, com a SAF, eu não tenho dúvida que o executivo é da confiança do grupo investidor. Eu também acho. E aí eu também, o Felipe, está bem claro, assim, eu perco minha força também. Eu perco, assim, isso é óbvio. Mas vocês devem saber, assim, o Edmar, você passou do lado dos dois lá, você não cumprimentou eles, meu. Eu vi os dois. Você nem cumprimentou os caras. Mas eu vou saber não, quem ele é. olhou, só que daí o cara falou, pô, o que esse cara faz? Não vou ajudar ele também. Eu vi que são os dois, mas eu não associei que eram os dois lá. Tá tudo bem, cara, eles não falaram nada. Eu vi que eles estavam no saguão. Eles não falaram ali. nada. Mas o que aconteceu, né? Nós passamos por uma diligência aqui pesada para a Inter. E o que você respondeu na hora que eles perguntaram quem é? Não, eles não falaram nada, cara. Eles não falaram nada. Mas que referência você teria São pessoas bem neutras. Falaria ali, bem né? de mim? Não, claro. Louco, você é amigo nosso. Pô. Obrigado, presidente. É do lado lado fala bem. bem da gente. É do lado bem. Tá, mas nós tivemos diligências, levantaram todos os processos da Inter. Levantaram tudo da Inter. Tudo, desde escritura, Caramba. Como é que está registrado, isso, aquilo. Eles têm um mapeamento da Inter que não fugiu em nada do que a gente sabia. Nossa. Não fugiu em nada. A dívida continua naquele montante. Porque o que acontece, milhões. né? Eu acompanho alguns programas, né? Que tem alguns ouvintes que falam assim, mas o cara não falou que acabava a dívida no outro... Mas acaba trabalhista, meu Deus do céu. Trabalhista, não. Fundo de Garantia, INSS e o IPTU da Prefeitura tá lá com X, assim. Que vai ser pago também, ou pela SAF ou por nós. É o próximo parcelamento que a Inter vai fazer, que a Inter precisa ter certidão. Daí é um passo assim absurdo na história do clube. Eu não sei há quantos mil anos aí que está sem certidão. É um passo absurdo para clube formador. Outros 500, né? E não corre o risco de ter mais trabalhista do ano passado, desse ano? Não, porque agora, até o Dr. Rigo tá com isso bem mapeado, né? Tem um atleta do Paulistão que está movendo um processo contra a Inter, né? Por exemplo, no processo, que acho que é em segredo aí, mas ele alega que ele está quase inválido depois do Paulistão, mas de repente ele aparece jogando num time aí. Quer dizer, é o típico cara que você não sabe o que ele está querendo, né? É o cara que você consulta o nome dele agora e processou todos os clubes que ele passou. Você fala, meu Deus do céu, né? Então, todos os processos que a Inter está agora são situações assim inusitadas e descabidas, né? Porque a Inter paga o atleta. Ela paga o que está em contrato. Ela faz a rescisão, por mais que perdeu, quase foi rebaixado, não sei o que lá. Mas todos os atletas passaram na minha sala para falar comigo. Todos. Não teve nenhum. E alguns que quiseram ficar, infelizmente, também não conseguia pagar o salário deles, nem metade do salário, né? Mas, assim, nós não temos mais essa antipatia, o cara saiu brigar, não tem mais isso. Que bom, presidente, que bom. O presidente, em cima disso, né, muitos processos da Inter foi julgado a revelia. Isso pesou muito nesse montante da dívida da Inter? Pesou até hoje, né? Assim, né? É uma coisa que eu evito falar, né?
Mas a Inter teve processos que o presidente foi lá, fez acordo para pagar, não pagou e virou o dobro. Então, antes perdia a revelia, então processos faz um acordo de mais de 1 milhão. A gente vê lá, tem que o ex-preparador de goleiros, tem o Lucas Bizelli, tem vários casos como esse. Só para a gente ir para o intervalinho, essa certidão, para quem não sabe o que é a certidão que falta para a Inter, o que seria essa certidão? Não, então, se nós conseguirmos parcelar os débitos federais, que a Inter sem certidão, ela passa a poder perder todos os atletas de base de graça. Ah, tá. Você tem certidão, aí você passa a ter o certificado do clube formador. Ah, perfeito. É o que o Pão de Açúcar fez. E o cara do SK, ele quer subir? Talvez não. Mas por quê? Porque ele sempre tem uma porcentagem. Futuras, sim, né? Ele sempre está amarrado, os atletas. Parece que ele vendeu 2 para o Palmeiras agora, aí, há pouco tempo. É o mercado dele. Isso daí é uma situação de você correndo tudo em ordem, que eu também tenho certeza que é a primeira situação dos investidores da SAF, é matar isso aí logo. E daí, né, vocês sabem que é um efeito colateral disso, as dívidas de INSS, Fundo de Garantia, alguns presidentes arrola solidário. Vai estar resolvendo uma situação de milhões de anos aí que não resolvia, né? Então, assim, hoje, administrativamente, se você tem esse aporte novo, né, esse dinheiro novo, que resolva isso, a Inter está numa situação daí você virou uma página do passado, assim, do passado negro, aí, a parte ruim da história. Né? Sim. Vamos lá, então.